Então, o nosso conteúdo é esse aqui que vocês estão vendo. Estão vendo na tela aí, então? Parte de Uhum. poliedros, então, né? Então, aqui no caderno 2, tá, Isadora? Se você chegou aí. No caderno 2, a página 272. A gente vai finalizar o caderno 2, depois a gente inicia no caderno 3 lá de vocês. Acho que você já tem em mãos aí o caderno 3 ou não? Já a gente pegou na Tá? escola. Pois é. Aí o próximo assunto vai ser já no caderno 3 de vocês. Tá? Então a gente vai, talvez no caderno 3 a gente volte um pouco naquela parte de análise combinatória de novo. Não sei por que eles quebraram essa sequência aqui, mas vamos lá. Bem aqui no caderno 2, nós vamos iniciar aqui com poliedros. Tá? Vocês têm essas figuras aqui, né? A palavra poli, você já sabe, né? Que na matemática, em qualquer situação, ela deriva de vários, né? No caso aqui, a palavra edro na matemática significa acento, né? Na verdade, é uma base, isso significa a palavra edro na matemática. É como se aqui tivesse uma figura com vários acentos, né? Por exemplo, essa figura, vamos pegar essa figura aqui, né? Ou essa aqui. De qualquer lado que vocês virar essa figura, sempre ela vai ter uma base que vai estar assentada sobre o plano de baixo. Né? Vocês têm uma Uhum. base, e essa base está em cima de um plano. Tá? Então, qualquer uma dessas faces dessa figura, sempre ela vai estar em cima de um plano, ou seja, são os assentos que nós chamamos. Né? Por isso que a palavra é poliedro, são várias faces que ela tem, e cada uma delas se assenta sobre um plano. Né? Por isso que todas elas, se vocês verificarem, elas estão em cima desse plano branco que vocês estão vendo na tela. Aí são chamados de poliedros, que são também chamados de sólidos geométricos na matemática. Definimos no geral é sólido geométrico, porque são figuras que contêm volume. Então, na matemática é assim, qualquer figura que vocês tiverem contenha volume, eles são chamados de sólidos, né, geométricos. Aí essas figuras são classificadas de várias maneiras, né? Uma delas aqui são os poliedros que nós temos. Só definindo aqui com você. Então, poliedros são sólidos geométricos, né, limitados por polígonos. Né? Quais são os polígonos que ele fala? São essas figuras que estão no lado dela aqui. Né? Por exemplo, aqui vocês encontram. Olhem para essa figura bem aqui que eu estou marcando, ó, né, que está na frente aqui. Que tipo de figura é essa daqui? Que polígono é esse aqui que está na frente? Vocês conseguem identificar esse polígono aqui, ó? Esse aqui que eu estou demarcando aqui, ó. Como é o nome desse polígono? Alguém lembra isso aqui? Vou esquecer. Não lembro, professor. Me lembra? Tá? Porque aqui vocês encontram vários. Vocês têm aqui em cima, por exemplo, eu posso ter um quadrado, retângulo, né? Embaixo retângulo. E aqui do lado, o que eu tenho aqui? Triângulo, mais ou menos. Não, o triângulo ele tem que ser fechado em cima, né? Não pode ter 4 lados, né? No caso aqui tem 4 lados. Tá? Isso aqui é um trapézio. Nós esquecemos, né? Ah, Trapézio. esqueci. Tá? Então são figuras que contêm várias polígonos, né? E esses polígonos podem ser diversificados, né? Então aqui você encontra trapézio, encontra retângulos, pode encontrar quadrado e assim por diante. Tá? Possui uma aresta comum, né? Quando ele fala aresta comum, arestas são essas partes mais, essas retas claras aqui que vocês estão vendo. Cada reta dessa aqui é uma aresta, tá? Que limita o lado da figura. Tá? Aresta comum porque cada face dessa aqui usa a mesma aresta que a outra usa. Por exemplo, essa face da frente usa a aresta que essa aqui usa, essa escura usa. Então, essa aresta aqui é comum para a face da frente e a face da direita. Tá? Aqui vocês têm, então, vários exemplos de poliedros que nós podemos estudar na matemática. Em geral, nós vamos tirar alguns deles para estudar, né? Não são todos esses que a gente estuda, porque quando a gente pega separa alguns deles para estudar, esses já dão base para vocês fazerem estudos sobre os outros aí. Porque são infinitos poliedros que nós temos na matemática. Tá? Então, aqui, ele coloca só os elementos que podem aparecer nos poliedros básicos, né? A união de polígonos, né? Ou seja, quando ele fala em polígono, ele está falando da face, né? Aqui nós temos os polígonos que formam a face dessa figura, são o quê? Quais são os polígonos que formam a face dessa figura aqui?
Quando eu falo em polígonos, são quadrado, triângulo, retângulo, pode ser um paralelogramo, pode ser um trapézio. Esses são os polígonos. Os polígonos são figuras planas. Tá? Então, que figuras planas compõem essa figura aqui que vocês estão vendo? Ela é formada por que tipo de polígonos aqui? Vocês conseguem identificar? Triângulo? Triângulo, né? Nós temos triângulos aqui, ó. Tá? Vocês têm quantos triângulos vocês veem nessa figura aqui? Que formam essa figura? 3. Tem mais. Não, 4. 4 Que é de figuras, né? Isso, 4 polígonos aqui. Tá? Para formar essa figura aqui. Então, é assim que a gente vai identificando a figura geométrica. Porque vai ter momento que vocês vão precisar estudar, né? A face dela. No caso, a face são os triângulos aqui. Né? Vai ter momento que vocês vão precisar estudar as arestas, que são essas linhas mais escuras aqui, ó. Tá? E vai ter momento que vocês precisam saber sobre vértice também. Então, basicamente, esses 3 elementos são os mais importantes numa figura geométrica, né, para poder definir. Porque ele pode falar assim, olha, eu quero saber qual é a área da face dessa figura. Né? Então, a área da face. Aí, primeiro, eu teria que saber qual é a figura que compõe a face. Não dá para fazer, porque vocês sabem que quando eu tenho um polígono, cada tipo de polígono é uma fórmula para resolver e determinar a área. Né? Quadrado é uma fórmula, triângulo é outra fórmula e assim por diante. Então, a gente vai voltar lá naquelas fórmulas antigas lá de triângulo, quadrado, retângulo, para resolver esse tipo de problemas aqui. Tá? Então, quando ele fala na união de polígonos, ele está falando desses polígonos que compõem a figura, né? Nós chamamos de superfície poliédrica. Então, quando ele fala em superfície poliédrica, ele está falando de todas as figuras que compõem, né? Todos os polígonos que compõem essa figura. Então, para essas figuras é preciso considerar que 2 polígonos não sejam coplanares, né? Então, ele está dizendo que quando eu tenho, por exemplo, um triângulo aqui, nem o outro triângulo que compõe essa figura tem que estar no mesmo plano dele, senão não forma. Aí vocês vão vendo que eles vão fechando, né? Tá? Tipo um círculo vai fazendo aqui. Tá? Eles não podem estar no mesmo plano. Cada polígono que limita o sólido geométrico representa uma face. Ele está falando disso aqui. Tá? Então, quantas faces tem essa figura aqui? Vamos lá. Quantas faces tem essa figura? 4. 4 faces. Né? Cada lado comum, as 2 faces, representam uma aresta. Então, vamos lá. Quantas arestas tem essa figura? 6. 6 arestas. Né? Nós temos 3 aqui em cima e 3 aqui embaixo. Tá? Veja que arestas são as retas que passam no lado da figura. Né? Ela não pode passar por dentro. Tá? A interseção das arestas representa um vértice do poliedro. Então, quantos vértices tem essa figura aqui? 4. 4 vértices. Né? Então, vocês têm aqui 1, 2, 3, 4. Então, no dia a dia, nós chamamos isso aqui de ponta. Né? Tá? Só que na matemática, vocês não vão ver essa palavra mais ponta, quina, que a gente costuma falar, né? Tá? Então, a gente trabalha com essas palavras aqui, aresta, face e vértice. São as figuras básicas que vão aparecer lá no poliedro de vocês. Tá bom? Ok. Ok, né? Luana, tá ok? Ok. Tá, né? Vamos ver aqui, olha. Os poliedros, eles são classificados de 2 maneiras, tá? Nós temos os convexos e os não convexos. Tá? Em geral, nós costumamos trabalhar muito com os convexos. Tá? Mas, de vez em quando, eu vejo algumas questões aí que aparecem os não convexos também. Tá? Principalmente quando é montada uma figura sobre a outra. Então, nos poliedros convexos, né? Como é que a gente classifica se ele é convexo ou não? Está aqui dizendo, ó, é o poliedro onde o plano de cada face deixa todas as outras faces no mesmo lado do plano. Vamos pensar assim, ó, vamos pegar essa face aqui, ó, tá? Esse quadrado aqui. Se você olhar para esse quadrado, né, as outras figuras que compõem, né, os outros polígonos que compõem essa figura aqui grande, elas estão para a esquerda desse quadrado aqui, ó. Não tem nenhuma para esse lado direito aqui, né? Aí se eu pegar essa parte da frente aqui, ó, que é um trapézio,
Todas as outras figuras estão para o outro lado, lá para trás do trapézio. Não tem nenhuma para frente. Tá? Então, sempre a face dela separa os polígonos para um lado só, os outros polígonos. Né? Se eu pegar essa para o lado esquerdo aqui, as outras figuras estão todas para o lado direito. É assim que eu classifico o poliedro como convexo. Tá? Então, pegue uma face dela. Né? Pode ser que exista alguma face que não tenha tudo para um lado só. Então, nesse caso, ele deixa de ser poliedro convexo. Tá? Depois eu vou resumir para vocês melhor, que vocês vão entender mais fácil. Aqui são os convexos chamados. Tá? Aqui embaixo, vocês têm um exemplo do não convexo. Né? Os não convexos é um poliedro onde o plano de pelo menos uma face, quando ele fala pelo menos uma face, pode ter uma ou mais faces. Então, divide o poliedro em duas ou mais partes. Aí vocês estão vendo essa parte aqui que está pintada, né? Se eu prosseguir com esse plano aqui, está aqui ele. Aí vocês vão ver que nesse plano aqui, prosseguindo aqui, tem figuras para a esquerda e figura para a direita aqui, ó, separando aqui. Ó. Se eu prosseguir com esse plano aqui, para cá para dentro. Então, vão separar as figuras para a esquerda e para a direita. Então, ele deixa de ser um polígono convexo e passa a ser um polígono não convexo. Em geral, a gente costuma dizer que o polígono não convexo é um polígono que possui partes achatadas, vamos dizer assim. Né? É como se aqui fosse uma figura que fosse reta, toda reta na lateral, mas bem aqui tem um achatamento aqui. Ó. Aí vocês podem dizer que isso aqui é um polígono não convexo. Tá? Então, de maneira geral, a gente pode classificar dessa forma aqui os polígonos, né? Um convexo e um não convexo. De uma outra forma para vocês classificarem, vocês podem criar retas também. Né? Por exemplo, aqui, uma reta, rapidinho. Aqui, se eu criar uma reta, né, passando em cima de um dos planos, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou criar uma reta passando em cima desse plano rosa aqui. Aí eu crio uma reta passando em cima desse plano aqui. Vem aqui, ó. Essa reta ela vai cruzar por dentro do polígono. Tá? Se eu criar uma reta bem aqui, passando em cima desse plano aqui, ela vai cruzar para dentro do polígono. Então, ele deixa de ser um polígono convexo. Agora, vamos fazer nessa daqui. Ó. Eu vou criar uma reta passando em cima desse plano aqui. Ó, essa reta não cruza para dentro do polígono. Né? Vou criar uma reta passando em cima do plano da frente. Ela não passa para dentro do polígono. Então, assim, eu posso classificar também com polígono convexo e não convexo, nesse caso. Tá? Mas só de olhar para a figura, em geral, vocês vão conseguir logo identificar, né? Se o polígono é convexo ou é não convexo. É muito fácil identificar pela própria figura. Tá? Eu acho que vocês conseguem fazer isso, né? Alguma dúvida aí? Não? Não. Não? Então, vamos para frente. Olha. Tá. Bom, aqui a gente vai voltar um pouco mais, né, na questão dos elementos da figura. Aprofundar mais na questão dos elementos aqui com vocês. Eu dei uma figura aqui, né, onde eu tenho mais elementos do que tinha naquela anterior. Aqui eu tenho uma figura, você sabe o nome dessa figura aqui na matemática? Estudaram já isso aqui. Está no 9º ano, 8º ano, ninguém lembra? Primeiro ano, vocês estudaram também? Lembro não. O paralelepípedo, exatamente. Né? Ou pode ser chamado também o prisma retangular aqui, né? Tá? Um paralelepípedo também. Aqui nessa figura, tá, vocês têm polígonos que compõem ela, que são retângulos, né, e quadrados aqui. Tá? Então, o vértice vocês já sabem, né? Cada ponto desse que vocês estão vendo aqui, A, B, C, D, é um vértice, né? Onde as arestas se encontram aqui. Tá? Encontro de arestas gera o que nós chamamos de vértice. Arestas são as retas que vocês têm. Com exceção
dessas duas que vocês estão vendo pontilhadas aqui, ó, azul e essa aqui, ó. Essas duas aqui eu não posso chamar de arestas, tá, gente? Essas aqui, elas são chamadas de diagonal. Tá? Nós temos aqui duas diagonais nessa figura. Uma diagonal que passa aqui, que é a da face. Tá? Eu posso chamar essa parte aqui também. Essa parte aqui também de diagonal. Ela pode passar de um lado ou do outro. Isso aqui é uma diagonal. Quando eu falo essa diagonal e essa aqui, elas são as diagonais da face chamada. Tá? Agora eu posso ter diagonal que passa por dentro da figura, que é essa aqui que vocês estão vendo, de D para F. Ela passa por dentro da figura. Essa aqui é a diagonal do poliedro. Tá? Diagonal do poliedro é que passa por dentro. Se for da face, eu tenho que afirmar bem aqui, ó, que é da face. Tá? Então, dentro de uma figura, em cima de uma figura, eu posso ter várias diagonais passando pelas faces, mas eu posso ter também diagonal por dentro dela. Tá? As faces são as laterais que vocês veem aqui. Cada quadrado desse aqui, cada retângulo é uma face da figura. Tá? Então, é assim que é composta a figura, por esses elementos aqui. É porque quando for trabalhar lá no exercício, ele vai usar essas palavras que vocês encontram aqui, ó. Ele vai usar a palavra vértice, arestas, face, diagonal da face, diagonal do poliedro. Então, essas palavras que vão estar lá nos exercícios de vocês. Portanto, vocês precisam saber o que é para poder resolver o problema lá. Tá? Porque não tem mais aquele negócio de quina, canto, essas coisas aí, é só no dia a dia nosso. Na matemática é diferente. A palavra que ele usa para definir, né? Tá bom? Vamos lá seguir, então. Alguém tem dúvida aí ou não? Não. Não? Tá. Essa relação aqui, ela é a mais importante que vocês têm dentro da questão de poliedros, tá? Essa relação chamada relação de Euler. É uma fórmula matemática para vocês definirem, né? Quantos vértices, quantas faces ou quantas arestas uma figura dessas aí tem. Porque geralmente ele vai perguntar quantas faces essa figura tem, quantos vértices, quantas arestas. Porque essas figuras que nós acabamos de ver, elas são figuras que dá para vocês contar. Inclusive, vocês estavam contando lá na hora que eu falei para vocês, né? Quantas faces tem? Aí vocês começavam a contar. Mas quando passa a ser uma figura que tem 100 faces, né? 80 faces, aí fica difícil de o aluno ficar contando uma por uma. Aí é melhor fazer cálculo matemático. Tá bom? Então, qual é a forma que eu vou utilizar? Está dizendo o seguinte, quando vocês têm uma figura lá geométrica, se vocês somarem o número de vértices da figura com o número de faces que ela tem, vai dar igual a quantidade de arestas somado mais 2 unidades. Né? Então, sempre que eu somar a quantidade de vértices com a quantidade de faces. Claro, isso aqui vocês pode ser que em algum momento vocês possam contar, mas em algum momento ele vai dar para vocês a quantidade de algumas delas para achar uma outra. Tá? Então, ele vai perguntar para vocês, por exemplo, olha, sabendo que um sólido tem 20 arestas, né, e 10 faces, qual é a quantidade de vértices que tem essa figura? Aí o aluno vai e aplica a relação de Euler para resolver esse tipo de problema aqui. Tá? Então, V vai ser o número de vértices, F vai ser o número de faces e A vai ser o número de arestas. Então, fixe essa fórmula na memória de vocês, porque a gente vai precisar lá na frente para trabalhar com essas questões desses elementos aí. Tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, para essa figura aqui, por exemplo. Né? Essa figura é uma pirâmide, né, conhecida na matemática, quadrangular, porque a base é quadrada. E aí eu quero saber se essa pirâmide aqui ela é uma pirâmide que está na relação de Euler, ou seja, se ela é euleriana chamada. Né? Se essa figura aqui ela segue essa regra aqui. Né? Se essa relação vale para ela aqui. Aí vamos lá, eu pergunto para vocês, quantos vértices tem essa figura aqui? 5, né? Quantas faces tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, faces. O que são as faces? 5.
Faces. Faces são esses polígonos, quadrado e triângulo, né? Quantas arestas tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Arestas são as linhas que vocês estão vendo, né? Então, eu vou colocar nessa forma aqui esses elementos que vocês acabaram de me falar. Vocês falaram que tem 5 vértices, tem 5 faces e tem 8 arestas. Tá? Então, aplicando essa relação aqui, eu vou verificar se isso aqui serve para essa figura. Aí, se eu somar 5 mais 5, vai dar 10, e 8 mais 2 vai dar 10. Aí eu posso afirmar que esse poliedro aqui ele é euleriano chamado, tá? Porque se aplica essa regra para ele aqui. Tá bom? Então, sempre vai funcionar dessa maneira. Quando servir a regra, aqui tem que dar igual a quantidade, né? Tá somando o número de vértices, não faz, tem que ser igual a aresta mais 2. Só para confirmar com vocês que vale essa regra para essa questão. Tá? Mas ele podia simplesmente não dar aresta para vocês aqui e perguntar, né? Ele não falasse nem sobre a figura aqui, nem colocasse a figura aqui para vocês, mas ele falasse, olha, uma figura que tem 5 vértices e 5 faces, né? Quantas arestas a figura tem? Aí vocês poderiam procurar por aqui, tá? Sem precisar utilizar a figura nesse caso. Tá bom? Alguém tem dúvida aí ou não? Não? Não. Olha, aqui eu coloquei para vocês algumas figuras que podem aparecer nos cálculos de vocês, tá? Para vocês conhecerem e se adaptando logo com esses nomes aí, né? Então, ele fala sobre poliedros regulares, que é os que nós estamos trabalhando agora. Tá? Vocês sabem o que significa quando a gente fala o regular, a palavra regular nas figuras? Por que ela é uma figura regular? Alguém lembra lá? Esqueceram, meu? Calma, professor. Quem é que lembra lá? Por que a figura é regular? Luana, não lembra? Olha, Segundo o que está escrito ali, é de cada vértice do poliedro parte do mesmo número de arestas, é isso? Certo, toda figura regular vai acontecer isso, exatamente. Uma das definições é isso, né? Tá? Mas a palavra regular, tá? Ela está mais ligada a essa questão que ele fala aqui, ó. É dito regular se todas as faces, né, são polígonos regulares e congruentes. Ou seja, a palavra congruente está dizendo que essas faces aqui elas têm que ter as mesmas medidas, né? Por exemplo, aqui, essa figura aqui ela é composta por qual tipo de polígono? Quadrado? Quadrado, né? Então, essa figura aqui é quadrada aqui na frente, vai ter um quadrado aqui, aqui e aqui, ó. Tá? É um polígono regular chamado. Essa figura aqui é triângulo, né? O mesmo triângulo que está na direita, está na esquerda e está embaixo. Tá? É um polígono regular também. Então, os polígonos regulares eles são formados pela mesma figura e que as figuras são todas congruentes, têm a mesma medida. Então, o mesmo cálculo que eu fizer para esse triângulo aqui da frente, vai servir para os outros triângulos. Tá? Por exemplo, se ele pedisse para calcular a área dessa figura aqui toda, aí bastava calcular a área de um triângulo e multiplicar por quanto aqui, nesse caso de tetraedro aqui? Por 4, né? Porque eu tenho aqui 4 triângulos aqui. 4 triângulos aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, calculando a área de 1, multiplicaria por 4. Tá? Porque ele é regular. Então, a palavra regular significa isso aqui, né? Que a figura tem todos os outros polígonos com a mesma medida. São chamados de congruentes na matemática. Tá? Então, aqui é uma figura chamada tetraedro para vocês. Tetra vem de 4, né? Tá? Então, são 4 faces que formam a figura, que são triângulos. Tá? Mas aí já dá algumas situações aqui. São 4 faces, 4 vértices, né? 3 arestas. Aliás, 4 vértices, onde cada vértice chega em 3 arestas, e 6 arestas aqui. Tá? Então, cada vértice desse aqui puxa 3 arestas aqui. Tá? Em geral, acontece isso. Se vocês forem ver, na maioria deles acontece isso, né? Os vértices e as arestas aqui saindo. Tá?
O hexaedro, no caso, hexa vem de 6, quer dizer que tem 6 polígonos que compõem essa figura. Octa vem de 8, né? Tem uma figura que é octaedro, regular, né? Também são triângulos. Todos os triângulos dessa figura têm a mesma medida, tá? Aí coloquei aqui as mais básicas, ele coloca aí para vocês, tá? Aquelas que aparecem mais. O dodecaedro, no caso aqui regular, essa palavra dodecaedro vem de 12, né? Dó, tá? Em geral, a partir do 12, a gente usa o início aqui, ó, o prefixo aqui, né? Dó, depois tri, e assim por diante. O 11 é 1, né? Um decaedro e assim por diante, tá? Aí, o 20 já muda o nome, ó. Ele usa a palavra icosaedro, tá? Para o 20, icosaedro. Tá? Então, em geral, a gente não usa muitas dessas outras figuras, mas eu coloquei as mais usadas na matemática para vocês, o que mais aparece, tá? São essas aqui, tá? Para vocês lembrarem lá, porque, em geral, ele parte do pressuposto de que o aluno já sabe o que significa, né? Então, quando ele falar assim, olha, sabendo que a figura é um dodecaedro, então ele não vai dizer quantas faces tem a figura, né? Aí o aluno já tem que saber que o dodecaedro é uma figura que tem 12 faces. Isso aqui já é com vocês ficarem atentos a essa situação aqui. Tá bom? Pode seguir, já está quase acabando o nosso horário aqui. Já vai terminar. Pode seguir, professor. Bom, só rápido uma aplicação aqui para vocês, né? Considere que um poliedro convexo possui 20 arestas e o número de vértices equivale à metade do número de arestas. Bom, se ele possui 20 arestas, significa dizer que o vértice, né, o número de vértices são 10, né? Tá? Porque ele fala que o número de vértices é a metade do número de arestas. Tá? Suas faces são triangulares e quadrangulares. Então, eu tenho uma figura que é formada por faces que é triângulo e quadrado. Dá para fazer isso na matemática. Tá? Tem muitas coisas aí que a gente vê aí, por exemplo, se vocês forem ver bola de futebol, se eu não me engano, ela é formada por pentágono e hexágono. Né? Aquela lateral dela, se vocês acompanharem, ela é formada por 2 tipos de figuras. Né? Nós temos aqui uma figura que ele não diz qual é, ela é formada por triângulo e quadrado, faces triangulares e quadrangulares. Assim, qual é o número de faces triangulares e quadrangulares dessa figura? Tá? Então, vamos verificar aqui. Ó. Vocês lembram da relação de Euler aqui? Eu já tenho 2 elementos aqui. Toda vez que eu tiver 2 elementos, é possível achar o terceiro aqui, pela relação de Euler. Está faltando só as faces aqui. Né? Então, se eu aplicar isso aqui que ele já me deu aqui na relação de Euler, eu só substituo o 10 no lugar do V, tá? O F está faltando e o A é o 20, a quantidade de arestas. Né? Fazendo essa equaçãozinha aqui com vocês, é só separar os elementos. Ó. Aí eu tenho o número de faces igual a 12. Tá? Então, essa figura aqui é uma figura que tem 12 faces. Então, ela tem 20 arestas, 10 vértices e 12 faces. Aqui já está tudo definido aqui. Só que o que ele quer saber é quantas de cada uma ele tem. Eu sei que o total é 12, mas quantas triangulares e quantos quadrangulares ele tem. Tá? Aí já vai uma outra situação. Você vai ter que criar uma regrinha aqui, ó, assim, ó. Toda vez que ele falar que tem tantas de um polígono e tantos de outro polígono, aí vocês criam essa situação aqui. Tá? A aresta dele é igual a 3 vezes a quantidade de triangulares, né? Por quê? Porque tri vem de 3 e 4 vezes a quadrangulares. 4 porque é de quadrangular. Então, 3t mais 4q, dividido por 2. Tá? Essa relação aqui dá para vocês a quantidade de arestas. Tá? Quando vocês usam essa relação. Para qualquer figura que vocês tiverem. Tá? Não importa se é quadrado, triângulo e assim por diante. Vocês criam essa relação aqui. Tá? Aí eu vou colocar aqui. Ó. A face dela são as triangulares. Tá? Na face dela vocês têm as triangulares mais as quadrangulares, né? Porque o total que ele quer saber é o número de faces. O total de faces é somando as triangulares com a quadrangular. Tá? Isso aqui é o que nós chamamos na matemática de sistemas. Tá bom? Bem aqui, vamos lá.
Eu crio esse sistema e vou resolver primeiro isso aqui. É um sistema que é formado por uma fração, né? Uma fração algébrica chamada na matemática. Então, eu não posso trabalhar, quer dizer, eu poderia até trabalhar, mas é melhor trabalhar com o sistema, não com fração, mas com ela em equação normal. Aí eu tenho que reduzir isso aqui a uma equação normal, né? Então, eu pego e coloco, substituo os valores. Vamos lá. No lugar do A, eu já tenho o A bem aqui, ó, eu coloco o 20. Ó. Só mudei de posição, tá? Em vez de colocar antes, eu coloquei depois o 20. Tá bom? Aí eu coloco o 20 depois e multiplico esse 2 por 20 aqui, ó. Aí eu vou ter essa situação aqui, ó, 40. Isso aqui eu vou, por enquanto eu não vou mexer, porque eu tenho uma equação onde eu tenho duas incógnitas, o T e o Q. Então eu não posso trabalhar com isso aqui. Aí eu vou para essa outra aqui, ó. O número de face é quanto? 12. Aqui, ó. Aí eu coloco no lugar do F 12. Aí eu tenho essas duas equações aqui, ó, que eu posso criar o que nós chamamos de sistema na matemática. Tá? Então eu faço isso aqui, crio uma equação para cada uma e crio um sistema aqui. Então, em geral, quando aparecem essas palavras aqui, triangular, quadrangular junto, vocês vão ter que criar um sistema na matemática para resolver esse tipo de problema aí. Tá? Aí, a partir daí, vocês fazem o seguinte, ó, o sistema que eu estou resolvendo pelo método da adição chamado. É o mais comum, né, e é mais rápido para você resolver. Multiplico por menos 3, por quê? Tenho 3 aqui em cima. Tá? Então, eu multiplico por menos 3 para que eu possa tirar esse t aqui. Quando eu multiplicar essa de baixo por menos 3, vai acontecer isso aqui. Ó. Tá? E vai ficar desse formato aí. Tá. Aí vai aparecer isso aqui, ó, para você. Esse 3 aí tem que multiplicar todos os termos aqui. Né? Aí eu crio esse sistema aqui. Veja que aqui o 3 já apareceu oposto um do outro. Eu posso eliminar, né, esse 3 aqui e fazer a soma desses termos que sobraram. Né? O 4 menos 3 vai sobrar só o Q. Né? E o 40 menos 36 só o 4. Aqui. Então, eu já sei que a quantidade de quadrangulares são 4. Né? Bom, se ela tinha 12 aqui, vocês podem substituir esse 4 bem aqui nesse Q aqui. Né? Mas pode substituir em qualquer uma dessas aqui. No caso aqui, eu peguei essa equação aqui, mas eu posso pegar qualquer uma das equações que eu quiser, tá? Então, tem 4 equações aqui para vocês. Ó. Vocês podem usar qualquer uma dessas 4 aqui para substituir esse 4 aqui. Né? Substituindo esse 4 no lugar do Q aqui, ó, multiplico. Né? Aí eu vou ter 16 aqui, então vai ficar 40 menos 16 para cá. Logo, esse T vai dividir esse 24 que vai dar aqui, vai dividir por 3. Logo, vai dar 8. Tá? Aí já dá para saber porque o 4 mais 8 dá 12, né? Que era o total que ele falou aqui em cima que tinha. Tá bom? Então, tem 4 faces quadrangulares e 8 faces triangulares essa figura aqui. Tá? É difícil ou não? Tá ok? Deu para acompanhar? Deu. É que o nosso tempo está acabando já, tá, gente? É que agora tem que seguir a regra, não tem jeito. Tem que ir para deixar um pouco aqui para o outro professor já. É o seguinte, na quarta-feira que eu tenho aula com vocês, talvez eu não esteja aqui em tempo real com vocês. Então, eu vou deixar gravado, acho que uma aula no Zoom com vocês lá. Tá? Ok. No canal da escola. Tá? E qualquer pergunta que vocês tiverem referente a essa aula, façam antes, que aí eu já tiro lá no canal. Já deixo lá para vocês. Tá? Quem quiser ir se adiantando nos exercícios que vão vir aí, já pode ir se adiantando. E se terminar, eu só vou cobrar de vocês só o primeiro exercício, tá? O praticando, né? Né? Eu acho que é o praticando o primeiro, né? Que tem lá. O tá? praticando. Só esse que eu vou cobrar de vocês, porque é coisa rápida, é só para finalizar o livro de vocês. Aí quem ir terminando, já vão enviando as fotos para mim. Tá? Porque agora eu vou cobrar dessa maneira, eu não vou pedir mais a atividade de vocês. Tá? Só no PV mesmo, vocês podem mandar. Tá bom? E hoje eu vou estar... Oi. Tocando nesse assunto da atividade, a Carla, ela imprimiu as atividades que o senhor tinha solicitado? Imprimiu, ela entregou tudo de matemática. Imprimiu.
tá? Ah, tá Mas bom. eu vou postar hoje para vocês tudo que vocês fizeram, tá? Quem tiver alguma dúvida é só perguntar. Vai estar tudo para vocês o relatório da atividade de segunda avaliação. Menos a nota da prova, tá? Sim. As atividades agora vai ser postada e a gente responde e envia de volta pelo WhatsApp. Exatamente. As minhas, né? Dos outros, cada professor tem que ter uma maneira de... Sim. Tá? A minha tem que ser assim porque evita de vocês trazerem material para cá, para a escola. O senhor já vai passar a atividade? Não, essa de hoje vocês já podem ir fazendo. Quem quiser ir fazendo já, assim que terminar, já vou postando aí, mandando para mim, que eu já vou anotando. Tá? Quem quiser, agora, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Até 2 horas da tarde está aberta. Professor, tem até que horas para mandar a foto da atividade? As fotos, porque não é preciso, não é obrigado a ser hoje, né? Mas vocês podem. É porque ele não terminou o conteúdo ainda. Exatamente, é. Mas quem quiser